E aí, galera lotequeira, estou de volta com meu segundo vídeo falando do concurso da Loteca 945, que está com a premiação estimada em R$ 1 milhão. A premiação é especial devido ao concurso ter o final 5. A Caixa, a Loteca, ela premia ela tem uma acumulação automaticamente nos concursos 0 e 5, pessoal. Então, no caso aqui, era para ser R$ 300 mil, devido à premiação ser especial ao concurso final 5. Ela vai premiar neste concurso R$ 1 milhão. E as apostas se encerrará amanhã, às 14 horas, na cidade que tem a lotérica aberta até meio-dia. Porque tem cidade que a lotérica é aberta até sexta, não abre dia de sábado, né, pessoal? Então, se não for aberta dia de sábado, você poderá apostar pelo meio eletrônico. No meio eletrônico, a aposta mínima para apostar na loteria é de R$ 30 acima. No meio físico, no meio presencial, na lotérica, a aposta mínima na loteca você paga R$ 3. Então, este vídeo aqui eu vou fazer meus palpites baseados nos jogos ocorrido dentro da loteca, ou seja, jogos passados, histórico da loteca. Então, no jogo 1 temos Palmeiras e Santos. Observe, pessoal, também que a Caixa programou a maioria dos jogos no sábado, porque a maioria dos times estão participando de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. No caso aqui, Palmeiras e Santos estão agendado para a Copa Libertadores. No caso, Palmeiras Libertadores vai ter o clássico do Santos amanhã, e na quarta-feira o Palmeiras viajará para o Chile enfrentar a Universidade Católica. Já o Santos está na sétima colocação do Brasileiro e foi eliminado da Copa Libertadores. Automaticamente os times que são eliminados da Libertadores participa da Copa Sul-Americana, já cai nas oitavas da Copa Sul-Americana. Então ele vai enfrentar o Independiente. Então, pessoal, a programação da Caixa está no sábado devido a esses jogos. Então, galera, aqui como vou analisar os jogos passados da loteca, ocorrido na loteca, o Palmeiras tem 22 confrontos diretamente com o Santos. Desses 22 confrontos ele venceu 11, tem um aproveitamento de 50%, empatou 6 jogos e perdeu 5. E tem 36 gols marcados e 22 gols sofridos. O saldo do gol do Palmeiras contra o Santos é 14. Aqui nesse cabeçalho aqui é o breve resumo do que ocorre aqui abaixo, dos 22 jogos. Então, pessoal, está bem favorável ao Palmeiras para dar coluna 1. Mas lembrando que o Palmeiras poderá poupar e é clássico. Então eu vou aqui de Palmeiras, coluna 1. E neste jogo no jogo 1 gosta de dar coluna do meio. Está verdezinho aqui porque eu faço umas estatísticas aí que aparece a coluna 1 como os times, como o resultado que mais sai na coluna 1. Então eu vou de coluna do meio. E lembrando que os times estão Copa para a semana, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. O Grêmio está com o novo técnico Filipão. O Grêmio está na última colocação, lanterninha, e quer se reerguer no campeonato, né, pessoal? O Grêmio, apesar de estar nessa situação, também está na Sul-Americana, pessoal. Foi eliminado da Libertadores e automaticamente participa das oitavas de final da Libertadores. Então amanhã ele se enfrentará, vai ter o clássico Grenal, e na terça-feira, às 7 da noite, vai enfrentar a LDU de Quito, na casa da LDU. Então, pessoal, como é clássico, e vamos analisar aqui o jogo histórico da dupla Grenal. A maioria dos jogos são 29 encontros, e a maioria dos jogos terminaram em empate. 29
dos 29 jogos, o Grêmio tem 8 vitórias sobre o Internacional. E o Internacional venceu 7 vezes o Grêmio. Então é um jogo acirrado, jogo para triplo, né, pessoal? Então aqui eu vou de triplo, pessoal. Vou de triplo. Lembrando que, pessoal, eu vou aqui de um jogo abaixo de R$ 50. Minha aposta aqui, meus palpites, vai ser um jogo abaixo de R$ 50. Se passar, eu retiro os duplo e os triplo. Então o Internacional também está na Libertadores, pessoal. O Internacional vai estar na Libertadores. Ele, último jogo, perdeu do São Paulo no Beira-Rio de 2-0. A primeira vitória do São Paulo foi sobre o Internacional neste campeonato brasileiro. O Internacional vai enfrentar o Olímpia pela Libertadores, oitava de finais. Então, pessoal, eu vou jogar no triplo. No jogo 2, no jogo 3, Botafogo e Cruzeiro. São os times que não estão nem Libertadores, nem Sul-Americana. Estão na segunda divisão. E os confrontos entre eles diz que foram 6 jogos ocorridos na loteca. Desses 6 jogos, o Botafogo venceu 4, aproveitamento de 67%, e perdeu 2 e empatou 2, aliás. Aproveitamento de 33%. E nunca perdeu para o Cruzeiro, pessoal. E eu fiz aqui um levantamento do Cruzeiro em 2020. Note que o Cruzeiro, o programador da Caixa, gosta de colocar toda semana o Cruzeiro na grade. Em 2021, a partir do concurso 916, foi no dia 18 de janeiro de 2021, começou neste ano, né? Praticamente em todos os concursos o Cruzeiro está presente, 916, 917 e uma sequência. Note a sequência que é praticamente em quase todos os concursos ele está presente. Aqui, ó, 940, 941, 942, 953, 954 os concursos. E a maioria dos jogos é derrota e empate. Ele só venceu 2 jogos, que foi no concurso 927, ele venceu de 1-0 o Boa Esporte, na casa do Boa Esporte. E também o Cruzeiro venceu de 1-0 o Atlético Mineiro, o clássico. Aí o pessoal pensava que ele ia engrenar, mas foi ao contrário, começou a perder e empatar. A maioria de derrota e 2 empates. Então, pessoal, o Cruzeiro não é time confiável. O programador coloca na grade de propósito para derrubar os lotequeiros. Mas aqui nesse caso eu vou de Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo não vence não vence fora de casa, mas em casa ele sempre está vencendo seus jogos. E a situação aqui do Cruzeiro é aquela, né? Então, pessoal, coluna 1 e coluna do meio. Atlético Paranaense e Bragantino, os dois estão na Sul-Americana, pessoal. Os 2 jogos na Sul-Americana, e aqui os times poderá poupar, né, pessoal? Poderá poupar no jogo. O Atlético Bragantino é o segundo colocado. O Bragantino vai, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, na casa do Atlético Paranaense, vai pegar o Independente Del Valle, que é carne de pescoço, né, pessoal? E o Atlético Paranaense, pela Sul-Americana também, oitava de finais, vai pegar o América de Cali, lá em casa, né? Vai jogar em casa. Então, pessoal, aqui os 2 times poderão poupar para esse jogo. E vamos analisar aqui os históricos entre eles. Se existe confronto no jogo 3, né? Jogo 4, aliás. Só existe um confronto e terminou empatado. Esse confronto ocorreu no concurso 517 de 2012, há 9 anos atrás, pessoal. Exatamente 9 anos atrás. Então eu vou de coluna do meio. Coluna do meio, e a colunazinha está verdezinha aqui. Eu vou também do Bragantino, como é o segundo colocado, né? Mas aqui o Atlético Paranaense representa risco, porque tem o campo sintético lá, que só ele conhece. Aqui, como o Palmeiras também tem um campo sintético, né? Jogo 5, Confiança e Vitória, pelo Brasileiro, segunda divisão. Não é jogo que está também na Libertadores, né? Porque é segunda divisão. O único encontro entre eles terminou empatado. E é nesse resultado que eu vou. Concurso 926. Aqui era a Copa do Nordeste ainda.
Então eu vou de empate. No jogo 6, São Paulo, que vem em má fase, mas venceu o primeiro jogo contra o Internacional nesta semana, no meio de semana. O Bahia também teve vitória aí. Então, pessoal, eu vou aqui de... O São Paulo está na Libertadores, né, pessoal? São Paulo que ele está na Libertadores, está na 16ª colocação. E o São Paulo, depois de amanhã, vai enfrentar o Racing pela Libertadores. Então, pessoal, eu aqui vamos analisar os jogos ocorridos em casa do São Paulo contra o Bahia. E tem 5 jogos. Desses 5 jogos ele venceu 3 e empatou 2. Então, pessoal, eu vou de São Paulo e São Paulo em empate, né? São Paulo em empate. Lembrando que eu vou tirar alguns duplos se ultrapassar R$50. No caso aqui já ultrapassou. Jogo 7, América Mineiro e Atlético Mineiro. Vamos observar o clássico aqui de Minas Gerais, ocorrido pela Loteca. São 15 jogos entre eles. Desses 15 jogos, o Atlético Mineiro venceu 6 e empatou 6. Quer dizer que o Atlético Mineiro, mesmo jogando na casa do América, leva a melhor, né, pessoal? Então eu vou de coluna do meio e Atlético Mineiro. Lembrando, pessoal, que o Atlético Mineiro está na Libertadores, galera. Atlético Mineiro está na Libertadores. Então, pessoal, Atlético Mineiro Libertadores aí, ó, vai enfrentar o Boca Juniors pela Libertadores depois do clássico aqui amanhã, clássico América Mineiro e Atlético. Na terça-feira ele viajará para a Argentina e enfrentará essa pedreira chamada Boca Juniors, galera. Então poderá poupar, né? O Hulk poderá ser poupado. Então, pessoal, poderá dar empate aqui ou vitória do América Mineiro. Então eu vou nesse resultado aqui. O América Mineiro está precisando vencer. Perdeu de goleada para o Fortaleza no meio de semana. Então aqui meu palpite aqui, América Mineiro e Atlético Mineiro, devido o Atlético Mineiro está na Libertadores para a semana. Jogo 8, Sport e Fluminense. O Fluminense é o mesmo caso aí, está na Libertadores. O Sport é franco atirador. O Fluminense está na 11ª colocação na tabela. E depois do jogo de amanhã contra o Sport, ele vai viajar para enfrentar o Cerro Porteño, pessoal. Então eu vou aqui de Sport, né, galera? Vamos observar logo os históricos aqui. Os históricos é 8 vitórias, 8 jogos entre Sport e Fluminense. Desses 8 jogos, o Sport venceu 4. Então tem um aproveitamento de 50%, pessoal. Então esse resultado, o Sport também está precisando vencer, apesar da briga interna política, pessoal. Tá uma briga política lá, diretoria se demitiu. Então eu vou de coluna 1 Sport, coluna 1. No jogo 9, Botafogo e Manaus pela Série C, pessoal. Série C no Almeidão às 7 horas da noite. Creio que não tem histórico, não existe confronto entre eles. Aqui o único jogo do Manaus fora de casa empatou em 1-1 com 13. Então, pessoal, meu palpite aqui vai ser na coluna verdezinha aqui que sempre dá coluna do meio e coluna 2. Não existe uma base para dar o palpite, mas analisando aqui os jogos fora, né, do Botafogo. Quando ele joga dentro de casa, ele venceu a maioria dos seus jogos, 49 jogos, e foram 25 vitórias, 51%, né, pessoal? É jogo para triplo, pessoal. Já o Manaus empatou, né, em 1-1. Em 1-1 empate o Manaus. Então, pessoal, vou aqui desistir aqui e vou de Botafogo. Aliás, como estou na dúvida, é jogo para triplo, vai ser triplo de pobre, pessoal. Triplo de pobre aqui. Jogo 10, Juventude e Atlético Goianiense pela Série A.
Juventude e Atlético Goianiense, galera. Juventude e Atlético Goianiense. Ocorreu só um jogo entre ele no concurso 390 e o Atlético Goianiense teve vitória. Então é 100% de vitória para o Atlético Goianiense. Mas como está verde aqui no jogo 10, gosta de dar coluna 1. Eu vou de duplo aberto, pessoal. Duplo aberto aqui. Lembrando que eu vou retirar alguns duplos ou triplos no final. Jogo 11 entre Floresta e Tombense pelo campeonato da Série C. Não existe confronto entre eles. Apenas tem um jogo do Floresta, que enfrentou o Mirassol e perdeu de 1-0. E aqui é bem... deixa em dúvida que são 10 jogos do Tombense jogando fora de casa. E ele tem apenas 2 empates e a maioria são derrotas, né, pessoal? Então, pessoal, eu vou aqui dar os meus palpites na coluna 1 pelo jogo em casa do Floresta, né? E coluna 2. E vamos observar aqui a tabela da Série C entre o Floresta. O Floresta é o 6º colocado e a Tombense está em 3º colocado. Então eu vou de duplo aberto aí, pessoal. Duplo aberto neste palpite. No jogo 12 é Cuiabá e Ceará. Cuiabá, Ceará. Vamos observar se existe um confronto. Nunca se encontraram pela loteca. Primeira vez neste concurso. Então vou analisar aqui pelos jogos em casa do Cuiabá. Tem 13 jogos em casa e venceu 6. E a prevalência aqui de aproveitamento 46% jogando em casa de vitória. Tem 5 empates, 38%, e tem apenas 2 derrotas Cuiabá. E o Ceará quando sai para fora, jogar fora dos seus domínios, na última vez que ele saiu no seu domínio, empatou com o Internacional fora de casa, concurso 942. Então, pessoal, eu aqui vou de Cuiabá, que o Cuiabá está precisando de uma vitória pelo menos. Eu vou de Cuiabá e empate. Cuiabá e empate no meu palpite aqui. Coluna 1 e coluna do meio. Jogo 13, Brusque e CSA. CSA, sou azulino. CSA está mal no campeonato também devido às brigas internas, briga política, pessoal. Dispensou alguns jogadores e precisa também vencer. Mas eu vou analisar aqui os jogos históricos da loteca. No jogo 13, o Brusque jogando em casa, não tem confronto entre eles, né, pessoal? Não existe confronto entre eles pela loteca. Primeira vez, vai jogar agora. São 6 jogos. Desses 6 jogos, só o Brusque aqui analisando só os jogos do Brusque jogando em casa, porque não existe confronto entre o CSA. Só jogos, o Brusque jogando em casa, ele tem 3 vitórias. Isso representa 50%, pessoal. De 6, ele venceu 3 e empatou 3. E nunca perdeu jogando em casa, quando aparece pela loteca. Então, pessoal, eu vou jogar. Já o CSA, de 45 jogos jogando fora de casa dos seus domínios, ele só tem 9 vitórias, um baixo aproveitamento de 20%. Empatou também 14 jogos, um baixo aproveitamento de 31%. Perdeu a maioria, 22%. 49% do jogo ele perde, quase a metade, né, pessoal? Então eu vou aqui de coluna Brusque, coluna 1 e coluna do meio. Lembrando, pessoal, que esse valor aqui de 2.304 não existe na loteca. O valor máximo que você pode apostar na loteca é 1.296, que no caso são 5 duplos e 3 triplos. Então 9 duplos e 1 triplo não existe na loteca, você não pode fazer essa aposta. Mas aqui no final do vídeo eu vou retirar alguns duplos. No jogo 14, Fortaleza e Corinthians. Vamos observar se existe confronto entre eles. Existe 4 confrontos diretamente. E desses 4 jogos, o Corinthians venceu 3 e perdeu 1 para o Fortaleza. Mesmo jogando fora de casa, em Fortaleza, ele venceu 3 jogos. Isso tem um bom aproveitamento de 75%, pessoal. Então eu vou
No caso aqui, o Fortaleza está muito bem na tabela, né, pessoal? Está bem na tabela. Observar aqui a colocação do Fortaleza, está em quinto colocado. Já o Corinthians está na 10ª colocação. Mas o Corinthians já estou notando uma leve melhora com o comando técnico aí de Silvinho, né, pessoal? Eu vou coluna do meio e coluna 2. Então é a hora de tirar, ultrapassou o valor, excedeu, não existe esse valor de 4.608 nem para bolão, pessoal. O bolão que você pode jogar na loteca, como eu falei, é 1.296 atualmente, né? Então, galera, eu vou aqui apostar aqui no triplo de pobre no Grêmio aqui, Grêmio Internacional. Vou de Botafogo, realmente aqui eu vou deixar o Botafogo e o Cruzeiro. O Bragantino eu vou retirar aqui, deixar empate. Então São Paulo, vou jogar no São Paulo, deixar a coluna 1, São Paulo. América Mineiro e Atlético eu vou deixar no empatezinho aqui, pessoal. Apesar que o Atlético Mineiro poderá com reservas devido ao Boca Juniors, vai pegar uma pedreira semana que vem, depois do jogo sábado, que é amanhã, contra o América Mineiro, e vai terça-feira vai viajar para a Argentina enfrentar o Boca Juniors. Sport e Fluminense vou deixar aqui. O Juventude e Atlético vou deixar também. CSA eu vou deixar no empate, pessoal. Deixar aqui no empate. E vou observar aqui, pessoal, observando. E vou retirar aqui o duplo do Palmeiras, que é clássico também, pode empatar, né, pessoal? E tá aí meus palpites de até R$ 48, pessoal. Esse aí foi meu segundo vídeo com os jogos ocorridos somente na loteca e também analisando a tabela de classificação atualmente, né, pessoal? Fui, galera, até o próximo vídeo.